E está para ser lançado esse mês o filme do Doutor Gama. E não, eu não estou falando de um filme da Marvel contando a origem de como Bruce Banner virou o Hulk. Então, antes de entrar no assunto do vídeo, eu peço humildemente para você se inscreva no canal, aperte o sininho, comente, compartilhe, ajude com o crescimento e engajamento desse canal e me ajude também lá no meu outro canal, o Reinaldo Nerd, onde canalzinho que eu fiz mais para falar sobre a cultura pop nerd otaku. Então, sem mais delongas, vamos diretamente ao assunto. E esse vai ser um daqueles vídeos onde eu vou explicar que geralmente eu uso uma bandana republicana na cabeça como sinal de amor e patriotismo no meu país. No entanto, hoje eu estou de chapéu de cowboy porque eu sou monarquista e estou correndo atrás de uma bandana monárquica, né? Vamos ver se esse mês eu dou sorte, não é? E tal. No entanto, semana passada foi anunciado que vai ser lançado lá para o dia 29 desse mês de julho. Olha, dia 29 de julho, dia do meu aniversário. Parabéns para mim. Então, vai ser lançado um filme sobre o Doutor Gama. Mas quem é o Doutor Gama? Para falar a verdade, é sobre Luiz Gonzaga Pinto Gama, abolicionista, orador, jornalista, escritor e patrono da abolição. É, rapaz, uma das principais figuras históricas do nosso país. O que foi motivo de muita alegria para nós monarquistas, não é? A notícia saiu semana passada e eu só não falei antes sobre isso porque eu estava assim envolvido com outros assuntos, não é, cara? Então assim, cara, um filme falando sobre um dos principais personagens da nossa história, geralmente é uma coisa que nos encheria de alegria, não é? No entanto, como eu sou um cara muito fácil de ser odiado, eu sempre fico pensando sobre prós e contras, né? Porra, prós e contras num filme falando acerca do Dr. Luiz Gama, cara? Como assim? Bem, vamos lembrar que aqui é um Brasil, não é, cara? E o Brasil tem uma coisa muito chata chamada ideologia. Eu sou um cara que eu não curto muito o cinema brasileiro, né? Eu não curto muito, porque geralmente os nossos filmes são uma porcaria, né? São muitos poucos os filmes da qual eu realmente gosto, como o Alto da Compadecida, o Doutrinador, né, que quem vai assistir vai saber por que eu gosto desse filme, ou Tropa de Elite, que tem um dos personagens favoritos do pessoal, né, o Capitão Nascimento, que o pessoal criou para ser, que foi criado para ser um vilão, mas se tornou o herói da galera. Ou seja, era para ser odiado como Darth Vader e no final foi amado como Anakin Skywalker. É que eu tô maratonando uma série as séries e filmes do Star Wars, cara. Sou fã de Star Wars, cara. Me dá uma vontade de comprar um capacete mandaloriano, velho. Então. Mas assim, cara, por que eu fico pensativo acerca do filme sobre Luiz Gama, cara? Vamos lembrar que o nosso país, a história nunca foi muito respeitada, não é? Eu lembro que alguns anos atrás foi lançado um filme sobre o Barão de Mauá, né? O título era Mauá, o Rei Imperador. Né? Só que assim, cara, quem assiste o filme, a impressão que dá a entender era que o Barão de Mauá, ou também Visconde de Mauá, parecia que tinha uma certa inimizade com o próprio imperador Dom Pedro II. Era o que o filme parecia transmitir. Só que, historicamente, essa inimizade nunca existiu. Gente, para e pensa, o cara era barão, o cara era visconde. Para você ser um nobre, ter um título de nobreza naquela época, era o imperador que concedia a pessoa através de seus méritos. Então Mauá recebeu os títulos de barão e de visconde vindo pelo próprio imperador. Aí eu te pergunto, o imperador lhe daria títulos de nobreza a uma pessoa que ele detesta? Não faz muito sentido, não é, cara? Para falar a verdade, o Barão de Mauá e o Imperador Dom Pedro II, eles tinham um bom relacionamento, mas o filme deixou a deixar claro que ambos eram inimigos políticos, né? Aí eu te pergunto, como é que vai ser no caso do filme do Dr. Gama? Porque vamos lembrar que aqui no Brasil a ideologia vive distorcendo a nossa história. Tem até feministas alegando que a princesa Isabel era feminista.
o que seria impossível, uma vez que era uma mulher católica, uma mulher de fortes tradições cristãs, ainda de tudo uma mulher que sabia o seu local, aonde ela sabia o seu lugar na corte, mesmo se tratando da filha do imperador. Era uma mulher que respeitava as instituições e assim, e não passava por ninguém, cara. E era uma mulher que respeitava o seu casamento. Então eu te pergunto, de onde que tiraram que a princesa Isabel era feminista? No entanto, tem feministas que falam essa coisa. Aí vamos lembrar, cara, qual é uma das coisas que a esquerda mais gosta, que os professores de história de esquerda mais gostam de falar acerca do Império? O que gosta de falar? Ai, que o Império era escravocrata. E fica pintando o negócio como se a própria família imperial fosse contra o abolicionismo. Realmente, não tem como negar. O Brasil, o Império, era escravocrata. No entanto, a família imperial, como muitas vezes eu já falei nesse vídeo, e você vai ouvir em outros canais monárquicos, a família imperial sempre foi abolicionista. Todos os negros que trabalhavam para a família imperial eram libertos, alforriados e assalariados. Ou seja, e o próprio imperador, ele patrocinava e ainda criava jantares em prol da causa abolicionista, auxiliando muitos movimentos monárquicos, né? E o imperador era amigo de muitos abolicionistas, como José do Patrocínio, como André Rebouças. E o Luiz Gama, cara, estava nessa trupe do imperador, né? Então eu me pergunto, cara, é apenas uma pergunta, até onde a história o filme vai ser leal à história? Vamos lembrar que muitos filmes acabam recebendo, filmes e séries e novelas acabam recebendo algumas adaptações. Algumas delas, né, são até compreensíveis, né? Porque senão você ia estar vendo filmes de épocas, lá na época lá de Jesus Cristo, entendeu? Vendo um Pilatos falando latim, né? Mas, no entanto, quando você for fazer um filme acerca do Império Romano, né, acerca da época de Cristo, é lógico que eles vão falar português, né, para a gente poder entender, né? Ou seja, mas algumas adaptações ficam até ridículas, como, por exemplo, a Record querendo fazer um filme, querendo fazer uma novela do Gênesis, onde Adão tem uma filha feminista que não faz o menor sentido. Então, assim, cara, aí eu fico perguntando, quem está patrocinando esse filme do Dr. Gama? Será que esse filme realmente vai ser o máximo possível de fiel à história? Ou, assim como no caso do filme de Barão do Mauá, vão querer pintar o Luiz Gama como se ele fosse assim um inimigo político cheio de discordâncias com o imperador? É uma coisa que eu fico meditando. Até onde o filme será leal à história? Quem está patrocinando essa história, né? É uma coisa que... Porque eu não tenho muitas informações acerca desse filme, eu não tenho muitas. No entanto, é uma coisa que a gente tem que estar pensando acerca do assunto. E assim, cara, entendeu? E eu, cara, que eu faço faculdade de História, né? Faculdade federal ainda, né? Faculdadezinha federal, sempre falando que nazismo é de direita, cambada de diabo do meu ódio, né? Cara, eu falo com você, ó, muitas vezes eu tenho vontade de largar, cara. Eu até comentando com um amigo essa semana, cara. Por quê? Por causa de toda a ideologia que os professores de história ficam passando pra gente. Só pra você ter uma ideia, 70% de tudo que eu aprendi na faculdade acerca de Brasil Colônia e de Brasil Império, 70% era para falar que o Brasil tinha escravo, tinha escravidão, que o Brasil é escravocrata, que a escravidão era ruim, que a escravidão não prestava, que a escravidão é isso, que a escravidão é aquilo, que a escravidão era o xarope, não é? Ou seja, 70% do Brasil Colônia e do Brasil Império, eu só falando acerca da escravidão. E quase nada eles falavam acerca dos abolicionistas, não falavam nada acerca dos heróis da abolição, não é? Não falavam nada acerca da família imperial, não é? Não deram muita importância à Lei Áurea, não é? E o
Zumbi dos Palmares, mesmo os professores falando que ele foi um cara assim que tomou o poder do Quilombo dos Palmares, o cara é pintado como grande líder revolucionário contra a escravidão, da mesma forma como fazem com o Che Guevara, né? Que matava homossexuais, matava negros, matava todo mundo, e ele de tudo era um grande humanista, né? Então, quando acontece esse tipo de obra, e sem falar, cara, mais uma vez falando, cara, eu não curto muito o cinema brasileiro, porque a maioria dos filmes é uma bosta. Ou deixa te passar uma ideologia, ou fica fazendo umas obras aí, entendeu? Tipo, que assim, não tem nem pé nem cabeça. Então, assim, cara, quando a gente ouve falar, é um motivo de alegria? É. Mas também tem que ver até onde o filme vai ser leal à história, não é? Sem falar que eu sei que vai ter alguns atores globais desse filme. Então são coisas, cara, eu posso estar errado. Eu posso estar errado. Mas você vê, são coisas que valem a pena a gente meditar, né? No entanto, eu vou ver o filme, cara. Eu vou ver o filme, né? Até porque eu gosto de filmes de época, eu gosto de filmes de história, né? E tomara, cara, da expectativa que o filme seja fiel àquilo que realmente foi. Porque vamos lembrar que no Brasil a nossa história não é muito respeitada, não é? Mas comente aqui embaixo o que você achou disso tudo. Já ficou sabendo sobre o filme do Luiz Gama? Se tem boas expectativas, né? Ou preciso me despreocupar acerca de muitas coisas, né? Comente aqui embaixo. Muito obrigado por você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje. Até. Tchau. E Ave Império.